Olá, bom dia. A Promotoria de Defesa do Idoso registra pelo menos um caso de violência contra o idoso por dia. Mas alguns chamam mais atenção do que os outros, talvez porque vá a conhecimento do público. Mas é sobre esses casos de violência que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio aqui comigo para conversar sobre esse assunto é José Augusto Cutrim Gomes, que é promotor de Justiça de Defesa do Idoso. Bom dia, doutor Cutrim. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Esses casos de violência contra idoso, a gente sabe que existe, a gente vê os números, o senhor está me dizendo que é pelo menos um por dia, mas alguns chocam mais que outros. Por quê? Bom, é preciso informar que pelo menos uma vez ao dia, só na Promotoria de Justiça. Ainda tem este agravante, só na Promotoria. Porque nós temos uma rede de proteção ao idoso, que é formada pelos conselhos estaduais e municipal. Nós temos a Delegacia do Idoso, nós temos uma vara, a parte criminal do idoso, e nós temos a promotoria. A violência, não só a violência física, nós temos uma gama de violências, uma série de violência. Este em especial chamou atenção por conta que a pessoa gravou o vídeo, né, desse espancamento que chocou toda a nossa sociedade, né? Mas com certeza existem muitos casos de maus tratos contra a gente pode dizer assim. Bem piores, bem piores. Tem um lado que eu digo sempre que, primeiro, um efeito pedagógico, das pessoas saberem que vai ser feito algo. Nós fizemos isso aí, logo que tomamos conhecimento, a ação foi imediata. E também para as pessoas saberem que existem esses órgãos de proteção que devem ser procurados porque nós vamos fazer alguma coisa. Pois se a gente talvez visse vídeos de todos esses casos que acontecem, a gente ficaria bem mais chocados, né? Mas assim, quando existem esses casos, as pessoas chegam a denunciar. Quem denuncia? Quem é que chama mais esses órgãos de proteção do idoso em casos de violência assim? Eu diria que 60%, 70% do caso são os vizinhos. É a comunidade, as que estão em volta, as pessoas que observam. Outros são os próprios familiares. Às vezes não são as que convivem, mas são familiares que visitam, que verificam que aquele idoso ou aquela idosa tem alguns traços de maus tratos, de descuido. Eles às vezes nos procuram de forma anônima, também nós temos muitas denúncias de forma anônima. E sempre que nós recebemos, nós acionamos nosso núcleo de assistência social que vá até aquela residência e verifique o estado que aquela idosa está vivendo, desde a sua residência, como é que ela está sendo tratada, daí a gente toma as providências legais. Porque só para entender, por exemplo, eu faço uma denúncia e vocês vão fazer a verificação daquilo. Na maioria das vezes, essas denúncias são verdadeiras? Eu diria que 100% eu estou há um ano à frente desta promotoria, até agora não teve um caso que não tenha sido real. Todos os casos tinham algum fundo de verdade, o que poderia variar o tipo de violência, porque a violência não é só física, pode ser uma violência psíquica, pode ser uma violência financeira, se apropriar do cartão, se apropriar Essa é a mais comum de todas. Tirar empréstimos, a violência por deixar de alimentar o idoso, deixar de dar banho. Então, todos esse tipo de situações nos procuram. A gente teria a violência financeira e essa questão, vamos dizer assim, pessoal, de deixar de cuidar do idoso. É muito comum. É muito comum, é muito comum. Apesar de, às vezes, ser o idoso quem sustenta todo mundo, ele não tem esse cuidado por parte da família. Esse cuidado básico, eu não digo nem aquele cuidado de carinho, eu digo cuidado mesmo de higiene pessoal. Porque o que acontece? É bom que se diga, porque às vezes a gente tem aquela falsa impressão de achar que só o idoso de baixa renda que acontece esse tipo de situação. Nós encontramos o idoso de qualquer faixa social, de qualquer renda. E um exemplo bem claro, bem claro, e nós temos encontrado inúmeros casos desses. Então, às vezes, o que acontece muito é que a família fica em volta desse idoso por conta da renda, e quando essa renda começa a minguar, eles começam a fazer os maus tratos em relação a este idoso. O interesse é só enquanto ele tem o aspecto financeiro. Quer dizer, quando o dinheiro começa a diminuir, que às vezes é por conta deles mesmos, né, de gastos excessivos, eles tratam o idoso como se ele fosse o responsável pelo decréscimo do poder financeiro. Né? Posso te citar um exemplo prático. Chegou lá um casal, um filho e uma nora, e dizer o seguinte: olha, nós fizemos um cálculo,
o dinheiro diminuiu, ela recebeu uma indenização, não vai dar para ficar sustentando, eu queria que mandasse ela para uma casa de abrigamento, porque eu não tenho mais como sustentar em X meses. Então, é uma coisa pavorosa, né? Você olha, mas... Você perceber que a família... Eu acho que dói mais quando é a família que faz, não é? É porque é a família que faz. Pois é, dói mais porque é a família que faz, né? Porque a violência, outra violência que pode existir, que não seja a família, qual é? Ela é um hospital não ser recebido por um médico, uma enfermeira, ou a pessoa que ocupa o espaço destinado a um estacionamento, ou não ser respeitado o seu direito à fila. O restante acontece dentro de casa, o abandono de idosos em hospitais, a família leva para o hospital e deixa lá. São coisas rotineiras que assustam. E quando você descobre que existe esse tipo de situação, você fica pasmo, né? Pois é, por isso que às vezes a gente fica quieto, porque a gente imagina, essa é uma situação, mas ela está longe da gente, ela não acontece aqui perto de mim, ela não acontece na minha rua, ela não acontece na minha família, ela não acontece no meu bairro. Mas quando a gente vê a coisa assim muito perto, por exemplo, essa senhora, que era uma pessoa conhecida de muita gente, né? Foi professora da universidade, todo mundo mais ou menos sabe quem é, aí dói mais, choca mais, né? Todo mundo, mas ela acontece diariamente. Às vezes a gente tem aquela coisa porque é um igual. É uma pessoa que tem uma convivência muito próxima, ou então muito próxima da forma da que a gente vive. Mas, como eu lhe disse antes, isso acontece diariamente. O Estatuto do Idoso, ele diz que a família, a sociedade, no caso a comunidade e o Estado são responsáveis por garantir a integralidade na proteção integral ao idoso. Todos nós somos responsáveis, Todos não nós. excluiu ninguém. Então está muito próximo da gente. Às vezes a falta de dar o remédio, a medicação, porque existe... O idoso ele é considerado a partir dos 60 anos, ele completa 60 anos, a partir dele é idoso. Então tem o idoso jovem, que é esse de 60, Esse de 70. 60 anos não é jovem, mas tem o idoso verdade. centenário. Tem um idoso com grau de dependência, é aquele que é cadeirante, aquele que não consegue tomar banho. Então tem o independência 1, 2 e 3. O dependente 3 é aquele que não consegue fazer absolutamente nada, aquele que é acamado, que precisa de assistência total. Então, dependendo desse grau de dependência, existe uma maior tipo de proteção. Então, quanto mais dependente, mais abandono. Vocês estão entendendo essa relação? Esse do grau 3, então, não quero nem pensar que forma de abandono ele sofre. Mas a gente vai fazer um rápido intervalinho e volta já já para continuar conversando sobre esse assunto. É um minuto só e a gente volta logo. Estamos de volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui sobre a violência contra idoso. E a gente estava falando nesses casos que chocam, mas que a gente tem que conviver com eles. Aí eu queria saber, assim, depois que é feita uma denúncia, doutor Coutrinho, que vocês tomam as devidas providências, que encaminhamento é dado para uma situação dessa? Assim, por exemplo, alguém que está sofrendo maus tratos e que precisa ser retirado da família, para onde ele vai? Então, é importante dizer que a prioridade é manter os seus laços familiares. Sim. É isso que determina a lei. Quer dizer, a gente procura afastar o agressor, que chama medidas protetivas. Se identificado o agressor, a gente ingressa com uma medida protetiva, que é que ele não pode se aproximar, aí pode ser determinado 100 metros, 1 quilômetro, que ele não pode fazer qualquer tipo de ato de ligações telefônicas. Isso é determinado via judicial. Nós solicitamos e isso é rotineiro. Aí já é com um aspecto mais criminal. Então, identificado este agressor, nós tomamos essa primeira medida. A segunda é verificar, como eu disse anteriormente, o grau de dependência. Se a pessoa não tem mais condições de gerir sua própria vida, de ter sua conta bancária, de resolver sua questão medicamentosa, aí nós procuramos alguém da família, prioritariamente, que possa ser o cuidador desta pessoa. Isso que eu queria perguntar. Na medida em que vocês afastam um, que seria o agressor, é nomeado, vamos dizer assim, designado uma outra pessoa que tomaria conta desse idoso? Isso, é uma ação que chamam de interdição. Aí é nomeado um curador, uma ação de curatela, é nomeado um curador, que essa pessoa fica responsável por todos os atos de proteção àquele idoso e ele passa a prestar contas para a gente. Nós passamos a ficar vigilantes quanto à atenção dada àquele idoso. Ele nunca é abandonado. A partir daquele momento nós passamos a ter uma vigilância. Tomar
Vamos dizer, tomar conta. A tomar conta, exatamente. Mas não é muita gente para tomar conta. Mas... Se tem quase um por dia, vocês vão ter... Eu sei que tem casos mais graves, casos mais leves, mas assim, quando tem muitos, como é que faz? Porque ele assina um termo de responsabilidade em juízo, este curador, e ele passa a prestar conta para a gente, o próprio. E as pessoas em volta também, todas são chamadas. É um processo que é feito. Entendi. Nós chamamos várias pessoas da família, não é uma coisa instantânea. Primeiro a gente vai tomar, como eu disse, vai ao núcleo social, verifica a situação. Tomar conhecimento. Verifica a situação daquele lar, em que aquela pessoa convive, chamamos as pessoas que estão naquele lar, identificamos, tomamos os depoimentos dessas pessoas, para daí a gente tomar ação e verificar quem tem condições de verificar. E todos assumem a responsabilidade, sendo que este presta conta para a gente dos atos praticados em relação à proteção a essa idosa. Normalmente numa família assim, que tem esse processo de violência, é só uma pessoa que faz esse tipo de violência? Normalmente é identificado o agressor ou é um conjunto de fatores e de pessoas que fazem a agressão continuamente, vamos dizer assim? Eu vou te dar um dado também importante que está bem aí, está vindo muito à tona agora. Nós temos casos de agressão de pessoas que são drogados dentro de casa. Dentro de casa. Então aí já vem uma dupla ação, afastar o drogado e procurar um tratamento para esse drogado. Você fica com duas responsabilidades. Cuidar do idoso e arranjar um tratamento. Porque você não pode fazer um lado e para o tratamento para o agressor. Porque isso é identificado realmente. Então, esse agressor vive às custas desse e realmente é um filho. E 80% são mães. Os pais é o menor número das vítimas, a maioria são as mães. Mãe com aquele estilo protetor, ela não fala, ela não denuncia, ela não diz, ela chora, às vezes pede para não fazer nada, porque vem da mãe. Isso é um instinto materno. Por isso que eu lhe falei que às vezes são os vizinhos que chegam. Aí quando você, às vezes, encontra alguns em estado deplorável, né? Que precisa de uma assistência total, toda essa abrangência. E se eu falei essa história da mãe, em algum caso vocês podem chegar lá e ela negar esse maus tratos para tentar de alguma forma proteger o agressor? Geralmente elas negam. Geralmente elas negam. Por isso que existe esse núcleo, são pessoas capacitadas, com um olhar diferenciado, eles identificam o problema. E quando você começa a ouvir, você faz uma instrução, né? Você vai instruir, ouvir outras pessoas e começa a confessar. E você chega realmente àquela conclusão, aí... Porque se for pela mãe, ela vai dizer... Se for pela mãe, na maioria dos... mas ele vai melhorar. É meu filho, é assim mesmo, é coitadinho, entendeu? É questão materna, né? E ela acaba abrindo mão do seu bem-estar, e em favor, né? É amor de mãe incondicional. É amor de mãe. Seja o filho que for, seja a idade que tiver, a gente está sempre tentando proteger. Quando nós entramos com as ações criminais, as audiências criminais, nós vamos para essas audiências que está a mãe e quem está no banco dos réus são seus filhos. É uma coisa altamente constrangedora, não só para nós, como para todos nós. Talvez tenha aquela sensação de fracasso, onde foi que eu errei, porque eu não eduquei direito, eu tenho que proteger aí a minha obrigação. Essa responsabilidade está passando para o Estado, porque além de estar verificando um ser humano, uma idosa que precisa de amparo. Porque às vezes ela mesma abre mão do seu próprio bem-estar. A gente chama que é uma própria violência contra si próprio. Aí que nós entramos, porque essas ações independem da vontade da vítima, entendeu? Se chama no direito de pública incondicionada, não está condicionada a nada. Nós, identificando, nós vamos agir. Como é o nome? Uma ação pública incondicionada. Não tem condição nenhuma para você agir. Você tem que agir, nós somos obrigados a agir. Porque nesse caso, quando a pessoa não quer ajuda para não admitir que é um filho, que é um familiar, que está errado, que está fazendo aquilo, ela não vai querer mesmo ajuda, precisa desse tipo de ajuda. Para que fique bem claro, por exemplo, um caso típico de uma violência sexual, a mulher vítima, às vezes o direito preserva a vontade da mulher, que ela prefere que não tenha seu nome divulgado, que ela não se submeta ao maior constrangimento, a passar por várias... Então ela prefere não... Aí o direito respeita essa vontade. Já no caso que eu estou te falando, quando é pública e incondicionada, independe se a pessoa tem vontade ou não. Aí você ingressa com ação independente. Entendi. Entendeu? Entendi. É bem diferente. Quando é condicionada, você tem que respeitar a vontade da vítima.
No caso de uma agressão porque sexual, o por dano, exemplo. Porque Isso, o dano de uma ação pode ser maior para ela do que a própria levar a condenação do réu. Do agressor. Nesses casos de violência contra idosos, não. Não. É o caso a própria vida que está em jogo. É o caso de homicídio, é o caso de roubo, é o caso de furto. Tudo isso é público e incondicionada. Independe da vontade. Ou então, quando a vítima é uma criança, também independe da vontade, seja que crime for. Entendi. Daqui a pouco eu já estou entendendo um pouco dessa parte de direito. Mas nós vamos fazer um rápido intervalinho e voltamos já. É só um minuto. Estamos de volta e já o nosso último bloco de conversa aqui nesse processo de violência contra idosos, que cada vez eu fico mais chocada. Cada vez que o senhor fala, eu fico mais chocada ainda. Mas assim, a gente tem famílias e famílias. Famílias que podem reconhecer o erro e que voltam a tratar bem o seu idoso e que passam a considerá-lo um membro da família, coisa que já quase nem acontece, né? Mas a gente tem também umas casas de abrigamento que são especializadas em receber esse público. Como é que elas funcionam? Quem é que é levado para lá? O que acontece? É importante dizer que... Eu posso só botar um pouquinho de café para o nosso café? Obrigado. Já acabou. Vamos continuar conversando. Que o Brasil está se tornando um país cada vez mais amadurecido. De idosos, vamos dizer assim. De idosos. Então, assim, o número de nascimentos está diminuindo bastante e o número de pessoas... E a expectativa de vida também está aumentando, né? A expectativa de vida aumentando. Então, por exemplo, hoje nós somos 14% da população. Eu digo, acima de 60 anos. Então, isso há uma perspectiva que em 20 anos ultrapasse os 30%. O Maranhão é o segundo estado em número de idosos do Brasil. É verdade, a gente tem muito idoso. No interior a gente encontra muito idoso. Eu encontro muito idoso no interior. São Luís... Mais de 100 anos. São Luís tem não preciso confirmar essa estatística, mas que parece que é a quarta cidade com o número de centenários. Então você vê que isso aí pressupõe, em contrapartida tem que haver políticas públicas, saúde, sim. Profissionais voltados para tratar desse tipo dessa clientela, vamos dizer assim, de idosos, casas, restaurantes, envolve nós vamos ter isso. Então, assim, e tem aqueles que não tem mais onde ficar, aqueles que são abandonados, que não tem mais família. Esse é um caso. Hoje, no Maranhão, nós temos uma casa de abrigamento pública de longa permanência, que é o Solar do Outono, que fica na Coab, para 40 vagas. 20 homens e 20 mulheres. Hoje só tem 30. Eu fui lá há poucos dias. Que eu abri 30 vagas. O que eu fiz? Eu abri procedimento para identificar todas as casas que têm algum tipo de serviço para idosos. Então, a primeira que eu fui foi essa pública. Só tem 30, porque ela está num estado deplorável. A estrutura física está completamente quebrada, piso quebrado, realmente sem condições de funcionar. Ela está uma idosa sem assistência. Uma idosa sem assistência. Então, há relatos, só esse ano já morreram 7, com mais 2 que eu soube ontem, 9. Não consequência disso, mas também disso. Nós já tivemos o secretário já foi lá, já iniciou uma obra para uma reforma de urgência. Questão de pessoas, estão verificando tudo. Então tem essa casa. Aí nós temos a filantrópica, que é o asilo de medicidade, que já tem quase 100 anos de função, mas só tem 22 vagas. Nós temos uma particular aqui em São Luís, que só tem, se não me engano, 16, mas essa é privada, pessoa banca, que esse é um fenômeno novo no Brasil. São Paulo já tem mais de 40 casas, que são aqueles idosos por vontade própria, ou então a família chega e diz, eu quero viver nesse local que fosse uma espécie de condomínio. Ele passa 24 horas lá. Ele tem uma qualidade de vida. Sim, lá ele tem médico, ele tem tudo, ele tem alimentação, ele paga por isso. Paga 6, 7, 8 mil, então ele tem lá. Mas o que nos preocupa no momento são essas carências dessas casas que devem ser custeadas pelo poder público, porque está aumentando o número de idosos sem nenhum laço familiar, abandonados e precisam ter essa casa de abrigamento. Nós temos uma fila hoje de quase 80 idosos. Pois é, eu queria saber, hoje a demanda é bem maior do que isso. O que vocês fazem, por exemplo, vocês encontram um idoso
No meio da rua, vamos dizer, alguém que não tem família, pressupõe-se que não tem família, que não tem onde ficar. Como é que faz hoje, se a gente tem essa carência toda? É importante falar daquela rede de proteção. Isso. Nós temos uma rede de proteção que é acionada qualquer destes órgãos. Primeiro, saber se ela precisa de assistência médica ou não, imediata. Depois, tentar colocar se houver vaga, numa dessas casas. Se não houver, eu entro com ação judicial, para que o Estado banque, seja em que lugar for, entendeu? A permanência. Ele não vai ficar sem essa demanda. Quanto tempo vai demorar, nós não sabemos, mas a partir daquele momento, esse idoso, ou então a colocação na casa de um vizinho, na casa de alguém que possa abrigá-lo até que nós encontremos. Tem famílias dispostas? Tem famílias, tem alguém, tem sempre alguém que a gente encontra aqui. Agora mesmo nós estamos com um idoso, que ele foi hospitalizado e foi abandonado, ele recebeu alta. Está 40 dias no hospital, não tem para onde ir. Nós encontramos um vizinho que se dispôs, que receba. Então sempre tem as pessoas de bom coração, até que nós possamos encontrar uma vaga para abrigar. É uma situação permanente, não né? É uma situação provisória. Paliativa enquanto vocês encontram. Nós temos uma casa aqui de provisória do município, mas só tem 10 lugares. É muito pouco, é muito pouco para essa demanda toda. Estou começando a trabalhar junto a exigir dos poderes públicos que aumente essa oferta de vagas. E a família do Tucutrim? Por exemplo, a família de um idoso que coloca o idoso num local como esse, de alguma forma, ela presta assistência, mesmo que mínima, visita, faz alguma coisa? Deixa eu dizer, nessas casas, se tiver um ou dois que a família colocou, é muito pouco, porque nós fiscalizamos, ele não entra, se tiver família, a prioridade é ficar na família. Essas pessoas que estão nesses locais são pessoas que não têm quando se localizou mais nenhum parente, que não tem mais ninguém na vida, que foi abandonado realmente, ele não tem mais onde ficar. A prioridade são para essas pessoas. Essa demanda é grande que você está falando? Pessoas abandonadas? Nós estamos com mais de 80 pessoas aguardando lugares para ficar, de pessoas abandonadas. Essa situação é pior do que eu estou imaginando, Ave Maria. E nós temos um outro fenômeno, que são os idosos, que os filhos já estão idosos também. Você está me entendendo como há necessidade de que o poder público acorde para essa realidade? Você vai pegando uma ponta, vai aparecendo outra, vai puxando mais outra. Não é algo simples, é algo muito complexo. As coisas vão se avolumando. Então há necessidade, por exemplo, eu lhe falei, as universidades abrirem espaço para os profissionais voltados para essa área. Por exemplo, quando o Estatuto previu que tinha que ter a delegacia do idoso, a promotoria do idoso, a vara do idoso, que no Maranhão ainda não foi instalada, foi criada, mas não foi instalada, o que é um improviso, que é muito bem desempenhado pela Toriana, mas é um improviso porque é só na área criminal, a área civil está descoberta. Um exemplo, quando eu entro com uma ação criminal, cai com a 8ª vara, mas se eu entro com uma ação para uma medicação, uma cirurgia, um abrigamento, cai com qualquer outro juiz. Não tem uma vara específica que cuide daquele serviço. E precisa daquele profissional que tenha essa sensibilidade, tenha esse olhar geral. Eu acho que a gente precisa de uns 2, 3 programas para conversar sobre essa coisa, porque a gente nem conversou sobre todos os outros assuntos, tipo empréstimos, outros tipos de violência psicológica, a gente nem falou sobre isso, né? Mas a gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque eu acho que sempre que a gente alertar, sempre que a gente falar sobre isso, de alguma forma a gente está alertando para problemas, pode acontecer com qualquer pessoa. A gente está vendo ali, aconteceu com aquela senhora, acontece com muitas outras, mas pode acontecer comigo, acontecer com você, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, quanto mais a gente estiver consciente do nosso papel como família, melhor, né? Doutor José Augusto Coutrin Gomes, muito obrigada pela participação no nosso programa. Ele se sinta sempre convidado, porque esse assunto sempre interessa para a gente estar discutindo, para conscientizar. Eu acho que é esse nosso papel. Agradeço, dizer que a promotoria está à disposição. Quem quiser procurar fazer qualquer tipo de denúncia, estamos de portas abertas. Pois é, a denúncia pode fazer de qualquer forma, né? Anônima, né? Qualquer forma. Se quiser, se identifica, se não quiser, pode fazer anônima. Aí, a partir daí, a responsabilidade é de vocês. A responsabilidade é nossa. Ok, muito obrigado, bom dia para o senhor. Você já sabe que tudo isso que a gente discutiu aqui fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. E você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, claro. E todos os dias eu estou aqui esperando você a partir das 8h30 da manhã, com notícias, com entrevista, com informação, para deixar você sempre muito bem informado. Tchau!